Vamos começar falando do discurso de abertura lá do Fórum Econômico Mundial na Suíça, feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele falou, por exemplo, que o Brasil é um país fechado, precisa se abrir mais comercialmente. Enfim, qual a sua avaliação, Alexandre? Pois é, você destacou aí um dos pontos principais, né? Agora é difícil de falar sobre esse discurso depois que tanta gente já falou e com o seguinte viés, né? Quem foi derrotado na eleição pelo Bolsonaro diz que o discurso frustrou, que, por exemplo, que só falou em dar segurança para o turismo, que é um absurdo. Não, a gente sabe o que rende o turismo para a Espanha, para o Egito, para a Itália, né? E para nós aqui é uma vergonha o nosso turismo. Mas, enfim, quem acha que foi frustrante é quem está contra o Bolsonaro. Quem acha que foi maravilhoso, que foi genial, que está a favor de Bolsonaro, votou em Bolsonaro. Então fica difícil de a gente encontrar um meio termo aí. Eu talvez dissesse que ele conseguiu resumir em pouco mais de 6 minutos, né, o que outros fizeram no triplo desse tempo. Eu imagino, eu não gostaria de ouvir a Dilma por 18 minutos, né? Não me importaria em ouvir Bolsonaro por 6 minutos. Mas, enfim, foi isso que você disse. O Brasil tem que abrir mais, tem que abrir a economia, abrir-se para o comércio mundial, tem que privatizar mais, tem que encontrar um equilíbrio fiscal, né? Tem que ter uma carga tributária menor, tem que ter uma educação mais moderna, voltada para o mercado, né? E falou também na prática da defesa da família, da vida, da propriedade, né? do respeito, principalmente isso, né? Respeito aos contratos, para dar segurança para o investidor e segurança jurídica, uma coisa que não depende só do Poder Executivo, depende principalmente essa segurança jurídica e respeito aos contratos, da legislação e do Poder Judiciário, né? Porque é um absurdo, agora mesmo, né? A gente teve essa regulação da volta de capitais, né? E a legalização desses capitais ao serem nacionalizados, a serem internados no Brasil, mas já estão mudando regra, né? Era pagar o imposto e pronto, final. Agora já tem que comprovar a origem do capital, aí já começa a mudar a regra e desestimular as pessoas, é isso que não pode fazer. Então essa segurança jurídica que fez Singapura em 50 anos virar o melhor IDH do mundo, né? A própria Federação da Malásia, aqueles tigres asiáticos, aconteceu isso, eles deram segurança jurídica, leis estáveis e leis, sobretudo, cumpridas de qualquer maneira. Essa talvez tenha sido a principal mensagem que ele deixou lá no Fórum Mundial, né? Num país sul-americano em que as economias mais tradicionais devem ficar sempre com o pé atrás. Olha, vem mais um líder latino-americano aí fazer um discurso bonito, fazer gracinha, né? E falar muito, com muita eloquência, mas na hora de cumprir, não cumpre. Ô Alexandre, nessa discussão que você citou entre quem gosta e quem não gosta, entrou até o bandejão, o almoço no bandejão? Ah, pois é. Mas ele já tinha almoçado no bandejão aqui depois da posse, né? Eu vi as imagens de almoço, ele e a mulher dele almoçando em bandejão, né? Ele tem essa característica de almoçar com os seus auxiliares mais próximos, pessoal da segurança, ajudante de ordens, né? Faz parte, a característica desde sempre, desde lá atrás, desde antes da candidatura. Mas enquanto ele almoçava no bandejão do supermercado, Paulo Guedes almoçava com os banqueiros, né? Aí certamente não foi um bandejão, né? E essa conversa com os banqueiros deve ter sido muito importante para fazer com que eles confiem que o Brasil vai realmente encontrar um equilíbrio fiscal, a começar pela reforma da Previdência, né? E como mostra o editorial do Estadão, reforma da Previdência não é apenas uma questão de vontade, é uma questão de conseguir os votos necessários, suficientes, com a proposta que seja palatável pelos brasileiros, né? Conseguir isso no Congresso Nacional. Paulo Guedes deve ter falado muito sobre isso, né? É a escola de Chicago.
é a escola de Chicago aí, que é preto no branco, não tem milagres na economia, os governos não podem acabar com a poupança, tem que, ao contrário, estimular a poupança, o investimento em crescimento econômico, que significa investimento em emprego também. Esse encontro do Paulo Guedes com os banqueiros, com os credores e com os que vão orientar os investidores deve ter sido muito importante. Não sei se foi produtivo, eu não estava lá para conversar com os banqueiros depois, mas foi importante. Bom, e para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do lado do Fórum Econômico Mundial, o presidente ontem falou que tem que conciliar meio ambiente com desenvolvimento e teve a história dos sauditas suspendendo uma importação de frango, né? Enquanto a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou pelo Twitter que vai aproveitar a presença na Europa, liderar uma missão por países europeus, por países asiáticos, em defesa das exportações brasileiras, né? Procurando mais parcerias. O líder do grupo árabe, aí, da Liga Árabe, avisou, olha, a Arábia Saudita vai cortar a importação de frango brasileiro em represália à transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para a capital de Israel, Jerusalém, né? Então já temos um problema pela frente. Agora, outra coisa, essa de Bolsonaro dar garantia sobre meio ambiente é para responder a uma falácia. A falácia é que o Brasil não protege o seu meio ambiente, quando o Brasil protege 3 vezes mais que a média mundial, se a gente se basear nos dados da Embrapa Territorial, que mostra que, inclusive, a propriedade privada rural, né, protege uma área de valor total de 3 trilhões de reais, separando-a para proteger o meio ambiente, uma área que precisa de 20 bilhões anuais de cuidados para ser preservada. Então, é uma falácia. Se a gente pegar os dados da NASA, são melhores que os dados que Bolsonaro falou ontem. Ele falou em 9% de lavoura, de meio rural no Brasil, né, de aproveitamento da terra. A NASA diz que é 7,6% do território. Isso dá metade do território que está separado, protegido para os índios brasileiros, que é 13,8% do território. Então, aproveito para falar sobre isso, né? Vamos dizer, o assunto é polêmico. Não, se a gente tem números, se tem constatação, não tem polêmica nisso, é uma questão de aritmética. Para a gente fechar, Alexandre, há pouco entrevistamos aqui a senadora Simone Tebet, que confirmou que vai ser candidata a uma indicação, vai disputar com o Renan Calheiros a indicação para a presidência do Senado. Sabe que no final da entrevista agora, Alexandre, eu até lembrei do pai dela, o Rames Tebet, e ela falou que ela disse o seguinte, que ela é do MDB, o histórico. Ela falou que ela não é do MDB do toma lá da cá. Foi o que ela falou. Me fala uma coisa, você quer ganhar R$4.000 investindo apenas 1.000? Isso mesmo, 4 vezes o valor investido? Eu vou mostrar para você como... Ela falou aqui para nós. Pois é, do Roberto Cardoso Alves, que inaugurou, que citou São Francisco, é dando que se recebe, né? Mostrou muito claro. Uma vez, só para contar uma historinha, Roberto Cardoso Alves me pegou pelo braço, me levou para dentro do plenário e disse, vocês da imprensa vivem dizendo que há renovação, olha aqui dentro. Aí começou a falar mais alto para todo mundo ouvir. Metade aqui é batedor de carteira. Eu morri de vergonha, mas ele dizia o que pensava mesmo. Mas, enfim, voltando a Simone Tebet, enquanto ela anunciou aí que, sim, vai se apresentar vai pedir a indicação do MDB, da bancada do MDB, como candidata, porque o senador Renan Calheiros vem dizendo que não é candidato. No entanto, eu vejo aqui no Estadão que ele está se apresentando assim como, olha, vou fazer blindagem de vocês, vamos fazer blindagem contra o Sérgio Moro, para a gente se proteger, temos que proteger o poder legislativo, temos que valorizar, e de outro lado ele vai jantar com o Paulo Guedes. Então, a gente fica com a impressão que ele está em campanha, assim, embora diga que não está, né? Talvez seja a camuflagem para não despertar nenhuma ação anti-Renan, que já tá nas ruas, já está literalmente nas ruas aí em São Paulo, né? Então, é bom a gente lembrar que o MDB é importante, porque é a bancada maior,
mas são apenas 12 senadores, em 81. O PSDB é a segunda com 8, o PSD é a terceira com 7, depois vem o DEM e o PT com 6 senadores cada um, seguida a Rede, Podemos com 5, e é bom a gente lembrar que o PSOL não conseguiu eleger ninguém e o PCdoB tampouco, né? Então está se encaminhando aí para ainda um ponto de interrogação, embora a Simone Tebet, que é uma senadora super articulada, né, representa o Mato Grosso do Sul, né, é super articulada, mas está aí o Renan Calheiros, que já foi 4 vezes presidente do Senado, tal como José Sarney, né, presidentes do Senado. Quer ser penta, né? Vamos ver se ele vai ser penta. Alexandre Garcia. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. E não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o